As 3 posições na oração. A oração começa levantando as mãos até os ombros ou lóbulos das orelhas, como se alguém fizesse uma promessa com Deus, de que deixou tudo para Ele Todo-Poderoso e orará com total concentração. Uma vez entrado na oração não se pode falar, comer, olhar ao redor. A primeira posição é de pé, simbolizando respeito, prontidão e atenção a Deus Todo-Poderoso. Nesta posição, recitar o primeiro capítulo do Alcorão, Sura Al-Fatiha, é obrigatório, pois é considerado a essência de todo o Alcorão. Tanto que, se alguém se esquecer de lê-lo, sua oração não é válida. Deixe-me traduzi-lo e explicá-lo brevemente. Eu tomo proteção de Deus contra as armadilhas do diabo amaldiçoado. Em nome de Deus, o mais gracioso, mais benfazejo. Louvado seja Alá, o Senhor de todos os mundos. Assim, reconhecemos que todos os louvores são devidos ao Deus, o único Criador, Provedor, Sustentador, Protetor e Zelador de todas as suas criações. Reconhecemos que há apenas um Criador e tudo mais no universo é sua criação, portanto, as criações dependem do Criador. Tal Criador deve possuir poder absoluto. Ele possui poder absoluto, mas é misericordioso. O mais gracioso, o mais misericordioso. Mestre do dia do juízo. Ele é misericordioso, mas também justo e justo, por isso já nos informou que esta vida não é permanente. E um dia devemos morrer e estar diante dele, para dar conta de como vivemos neste mundo. Assim, é um lembrete para que sejamos um bom servo obediente de Deus e sejamos um membro produtivo da sociedade. Para isso, pedimos-lhe ajuda, porque Ele é o nosso Criador e só o Criador conhece melhor a sua criação. Somente a Te adoramos, e somente a Te pedimos ajuda. Guia-nos pelo caminho reto. O caminho reto é o que leva ao prazer de Deus. E seu prazer é a certeza do paraíso. O caminho daqueles que receberam sua graça, seu prazer. Cremos que Deus Todo-Poderoso enviou profetas e mensageiros para nos guiar e conhecer nosso Criador. Então aqueles que ouviram a mensagem e obedeceram a Deus Todo-Poderoso, suas bênçãos caíram sobre eles. Então, pedimos a Ele que nos faça como aquelas pessoas. Não o caminho daqueles que derrubaram a ira sobre si mesmos, nem daqueles que se desviaram. Aqueles que ouviram a mensagem e a rejeitaram ou mudaram, ou mataram os profetas, enfrentaram a ira de Deus e permaneceram equivocados. Pedimos a Deus que não nos deixe ser como eles. Após este capítulo lemos alguns outros versículos e depois passamos para a segunda posição. A segunda posição é curvar-se. Nessa posição, os muçulmanos se humilham diante de Deus Todo-Poderoso, reconhecendo sua grandeza e submetendo-se à sua vontade. A terceira posição é a prostração, o mais próximo que uma pessoa chega de Deus Todo-Poderoso em suas orações. Significa total submissão, desamparo e humildade. Esta posição é repetida 2 vezes em cada unidade. É um grande lembrete de que, quando precisamos de ajuda, somente Deus Todo-Poderoso ajuda. Então, devemos sempre nos voltar para Ele em qualquer necessidade, Ele nunca nos deixará sozinhos. Ele nos ajuda mesmo sem pedir, como quando estávamos no ventre de nossas mães. Éramos fracos, frágeis e desamparados, os pais cuidavam de nós quando mais precisávamos, isso nos lembra o favor de Deus. Então,
devemos lembrar que nossos pais vão envelhecer, eles serão fracos e precisarão de nós. Devemos ser obedientes a eles e cuidar deles como eles cuidaram. No Islã não há o conceito de casas de velhice. Temos orgulho de ser obedientes aos nossos pais e responsáveis. Mais importante ainda, esta é a posição comum entre muitos profetas durante a oração. Uma unidade de oração começa com uma promessa, seguida de respeito, submissão e humildade. Uma unidade de oração dificilmente leva de 2 a 3 minutos. A primeira oração tem 2 unidades, então repetimos essas 3 posições 2 vezes. A segunda, terceira e quinta oração tem 4 unidades, então repetimos essas posições 4 vezes e não excede de 10 a 12 minutos. A quarta oração tem 3 unidades, então repetimos essas 3 posições 3 vezes, o que dificilmente leva de 7 a 9 minutos. Ao todo, passamos adorando a Deus Todo-Poderoso, apenas 50 a 55 minutos durante 24 horas do dia e da noite. Para ouvir o chamado à oração, ou, para ouvir o primeiro capítulo do Alcorão, ou, para conhecer 5 fundamentos do Islã ou, para conhecer os passos da ablução, clique no botão voltar, ou pressione Home para retornar à página principal.